Uma Bug Out Bag ou Kit 72 horas é uma mochila montada para o pior cenário possível. O momento em que você precisa abandonar sua casa imediatamente e sobreviver pelos primeiros dias por conta própria. Ele leva o essencial para manter você vivo enquanto se afasta de uma área de risco: água, comida, abrigo, itens de proteção, primeiros socorros e ferramentas que aumentam suas chances de tomar decisões rápidas e eficientes. Agora imagine a seguinte situação: a cidade entra em um colapso. Pode ser um desastre natural, um conflito, uma falha total de serviços ou simplesmente um caos que torna impossível permanecer ali. As ruas se tornam inseguras, os acessos são bloqueados e você precisa sair, não de carro, mas a pé, levando apenas aquilo que consegue carregar nas costas. Nesse cenário, o Bug Out Bag deixa de ser apenas um conceito e passa a ser a sua linha de vida. No vídeo de hoje, estamos simulando exatamente essa realidade. Meu colega percorreu 10 km caminhando com sua Bug Out Bag em um exercício de resistência e fuga para uma área rural segura. Como faríamos se tivéssemos que abandonar a cidade sob risco iminente? Eu acompanhei todo o trajeto com um carro de apoio, registrando o esforço, as pausas, o desgaste e as escolhas feitas pelo caminho. Hoje aí eu tô fazendo a parte da segurança para ele, né? Como a gente tá em dois, então por questão de segurança eu vou acompanhar com o carro, né? Uma situação de emergência, alguma coisa assim. O recomendado é que se você vai fazer um exercício desse, você tenha uma companhia para fazer esse exercício, para caso aconteça alguma coisa de errado, você tem um suporte. Então hoje eu tô de suporte aí do Lauro. A minha mochila tá aqui, né? Tem aqui uma mochila, tem uns outros, né, itens aqui que a gente vai usar porque a gente vai pernoitar. E aqui tá a minha mochila, beleza? Só que hoje, infelizmente, eu não vou poder testar ela, né? Hoje eu tô de apoio, então eu vou só acompanhar o Lauro, que já sumiu lá na frente já. Agora eu vou seguir ele acompanhando. Bora lá, agora eu vou acompanhar o Lauro com o carro, tá? Eu vou estar sempre à frente dele, eu deixei ele um pouquinho na frente, porque, claro, com o carro eu passo, e eu vou estar sempre um pouco à frente. Eu tô em contato com ele pelo rádio, acredito que ainda a gente tem contato. Tá na escuta, Lauro? Positivo, na escuta. Belezinha, só para confirmar se o sinal tá beleza. Positivo. Então, eu tô com ele aqui no rádio, então qualquer coisa ele pode me chamar. Tá aí uma das grandes vantagens do rádio, tá? Questão de segurança, questão de prevenção, tá? Então o rádio é um excelente auxiliar nessas situações. E agora vamos seguir, né? Senão ele passa e vai muito à frente do que eu posso alcançar ele lá, tá? Com o sinal e mesmo para mim poder dar suporte para ele. Então, bora lá. Segurança em primeiro lugar, né? Já passei por ele, né? Ultrapassei ele, agora ele tá vindo atrás, eu tô sempre... Ele tá vindo caminhando e eu tô sempre à frente, ok? Então a gente em contato pelo rádio, qualquer coisa que ele precisar eu posso retornar rapidamente. E nisso ele vai fazer o teste da mochila de evasão dele, tá? Questão de peso, questão que é importante fazer essa experiência. Como eu falei, hoje eu não tô podendo testar a minha, mas em breve eu que vou fazer esse teste também. Hoje nós estamos só em dois, era aí para ser uma aventura em 4 pessoas, né? Só que a galera aí não pôde fazer, então ficou só eu e o Lauro. Então ele vai fazer o teste e eu tô acompanhando, fazendo o suporte, né? Veículo de apoio, para ele fazer o teste da mochila dele. Tem bastante chão para andar, são 9 km. Eu vi que a mochila dele é grande, tá? É uma Deuter, então é uma mochilinha grande. Eu vi que estava pesada, inclusive. Então é um excelente teste para a gente avaliar o que dá para carregar, o que não dá,
é complicado você criar uma mochila de evasão, porque geralmente você quer levar muita coisa, mas a grande realidade é que você tem que abrir mão de algumas coisas, coisas úteis, não vai dar para levar tudo. Mesmo coisas úteis, você vai ter que abrir mão. E é isso que os testes ajudam, é você priorizar o que você pode abrir mão, mesmo coisas úteis que você poderia abrir mão, e dar prioridade para aquelas que são extremamente essenciais. A ideia aqui é o seguinte: a gente vai chegar, tá? Vai fazer esse trajeto, nós vamos chegar no local determinado, no ponto, e a gente vai fazer um pernoite lá, tá? Para daí amanhã de manhã a gente ir embora. Inclusive nesse ponto que a gente chegar, nesse camping, né? Vamos fazer um camping ali nessa propriedade. A gente vai experimentar alguns equipamentos, é experimentação, né? Para a gente ver coisas que são úteis, que não são, se equipamentos ali dão conta ou não. E daí a gente vai fazer um pernoite, aí pela manhã, no outro dia, a gente vai estar saindo. Então tem bastante coisa para a gente testar e para vocês acompanharem aqui nesse videozinho simples. É a primeira vez que eu estou fazendo um material desse para vocês, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem desse tipo de material, curte o vídeo aqui no pé da tela, né? Dá uma curtida aí. Se não é inscrito, inscreva-se e, é claro, deixe seus comentários. Nós estamos fazendo um teste, então é coisa que todo mundo deveria fazer quando se fala em termos de evasão, em termos de equipamento, quer dizer, ver se funciona. Não adianta deixar só no armário e não utilizar, a gente não vai saber se está funcionando. Então lá, passou por mim agora eu vou passar por ele e andar mais um tanto para frente, né? Sempre acompanhando. Tá firme. Ó, onde a gente tá fazendo essa experiência é uma área rural, tá? Para vocês verem como é que é aí, tá? São estradas rurais. Aqui a região permite que a gente faça esse tipo de material, porque tem uma cidade aqui, em maioria ela é rural, tá? É tudo rural em maioria. Então tem lugar para fazer, a tranquilidade para fazer esse trabalho, esse teste, né? Essa experiência. Então isso permite, mas é sempre vale lembrar de fazer isso com segurança, beleza? Essa estrada rural aqui, ela é bem deserto hoje, tá? Bem deserto. Tem algumas propriedades aqui, grandes propriedades, mas é bem pouca gente. Como toda área rural, né? São grandes propriedades, não tem muita casinha não, tá? E aqui onde a gente tá não tem muito para onde correr, assim, uma situação de emergência, não passa muita gente aqui. Então, como eu falo, sempre manter a segurança, sempre fazer um teste, sempre tá com apoio, tá? Um veículo de apoio, tá com uma equipe de apoio para realizar testes. Nós estamos testando, não precisamos colocar a nossa vida em risco, tá? Não há necessidade de pôr a vida em risco para executar um teste, fazer uma simulação. É nessa vibe aqui, ó, como é que é o lugar aí, estrada rural. Então quando a gente fala em evasão e fala, o cara vai fugir pro mato. Mato em termos, né, cara? Se for para se evadir para algum lugar, você vai se evadir para onde? Você vai se evadir para a área rural, muitas vezes, ou mesmo cidades que são aí bem ruralizadas, né? No caso aqui da nossa, a área rural é muito maior que o perímetro urbano. Então aqui, ó, tem propriedade em alguns lugares. Ou seja, uma coisa que eu sempre digo, né? Toda propriedade, ela tem dono, tá? Ela tem dono. Então assim, não adianta o cara, vou invadir o mato, só se você invadir a propriedade de alguém, o que não é muito seguro, diga-se de passagem. Tem que ter o bom senso, tá? De que, poxa, né? Não dá pra você sair e se enfiar em qualquer lugar, vou me evadir, me enfio no mato, não existe isso. Acho que o mais lógico seria uma propriedade rural, alguém que você conhece, um amigo que tem uma propriedade, onde você poderia se refugiar, por exemplo, numa situação de evasão, dependendo da situação, tá? Não é qualquer situação que vai fazer você fazer um movimento, tá? Dessa magnitude, de sair e se deslocar, por exemplo, para uma área rural e para um ambiente mais ermo, tá? Mas é aquela história, não dá para ficcionar muito com preparação, que vai, né? O cara vai fazer aí uma evasão e é sempre o mato, é sempre o caos, é sempre o apocalipse. Não tem nada a ver com isso, tá? Então assim, dependendo da situação, se fosse necessário se deslocar, né, para um ambiente rural, você está sem veículo, você faria esse trajeto de a pé. E esse é o teste que a gente está executando hoje, a experiência que a gente está fazendo hoje. Existe uma certa ficção que o pessoal coloca muito sobre mochila de evasão, sobre bug out bag, que a pessoa vai conseguir carregar tudo nas costas, vai conseguir levar tudo que quiser, vai conseguir levar a casa inteira, mas eu sempre falo, é questão de peso, tá? Tem o peso da mochila e o teu biotipo, tá? Teu porte físico
que você aguenta carregar, quanto peso você aguenta levar e a que distância você aguenta levar esse peso antes que você comece ali a, digamos, a cansar, a arriar. Então tem que ser considerado isso, né? Toda a mochila de evasão, vamos fazer nesse padrão aqui, eu vou montar desse jeito. Elas não são iguais, tá? Vai mudar de pessoa para pessoa, é muito particular a questão de mochila de evasão. Algumas pessoas vão conseguir levar mais coisas, outras vão conseguir levar menos coisas. Então depende muito, não dá para espelhar uma mochila de uma pessoa na sua mochila. Tipo, a mochila do Lauro, por exemplo, não vai ser igual à minha. Tá? Assim como eu monto a minha, outra pessoa não vai conseguir às vezes fazer igual ou até transportar a mochila igual, né? Da mesma forma, na mesma configuração. Então isso muda bastante, isso varia bastante. É importante salientar isso. Então tem muita coisa, muita ficção de bug out bag. A gente faz bastante vídeo sobre bug out bag aqui no canal Área Z, né? Fala muito sobre, e eu já falei várias vezes para vocês. Essa história de levar a casa nas costas não dá certo, tá? Não vai funcionar. Já deu para suar a costinha já? Já suei já, né? Beleza, eu desci um pouquinho mais para frente agora. Eu vou esperar você chegar, a hora que você me alcançar aqui, eu deslancho na frente de novo. Mas dessa vez eu vou esperar você me alcançar aqui. Positivo. Falou pra mim que ele pegou um topzinho agora, deu uma cansada, porque andar no plano é uma coisa, né? Andar com a mochila no planinho, outra coisa é você pegar subida. Com a mochila nas costas é outra história, tá? É outra história. Lá vem o Lauro. Olha pra sentir que na subida a história muda de figura, né? Não é fácil. Na subida é outra história. Mas tá valente. Guerreiro aí é valente. Tá carregando. Tá levando o peso que se propôs a levar. Essa subida judiou, né? Essa judiou, né? Tem um trecho de subida ali lá de baixo. Esquentou. Caraca. Tá derramando suor. O peso aumentou ou não? Ainda não. No meio do trajeto? Começa com peso, quando não tá no meio do caminho, começa a sentir que começa a pesar mais. Ainda tá no mesmo peso que tava, mas já tá, daqui a pouco pesa, não adianta. Beleza. Vai dar uma descansada? Dá uma descansada, dá uma parada. Por enquanto, o que você pode dar de experiência da tua mochila aí pra turma? Olha, o peso tá bom. Por hora eu tô aguentando carregar ele. Só que na descida, na reta é uma coisa, na subida ela já pesa um pouquinho mais. É o que eu falei pra turma aqui, andar no plano é uma coisa, né? Você subir, pegar uma ladeira, pegar a subida, é outra história, né? Muda de figura, o pessoal ficciona muito, que vou carregar um monte de coisa, mas não carrega. Com pensamento que vai andar no plano, né? Vestuário tático também, ó. Eu vou no... Esquentou. Esquentou muito. Minhas costas estão molhadas. Muito quente a camisa. Agora eu vou só de camiseta. Mas já o conforto da mochila, alça, essas coisas... O conforto da mochila é uma Deuter, né, Fernando? Então não tem muito o que a gente dizer. É o equipamento de ponta. Apesar de ela ser um modelo antigo, ela cumpre bem o que promete. Vamos ver no final ainda da caminhada se não vou sentir dor nos ombros. Por hora tá bem tranquilão, assim. Não tem o que reclamar. Cara, tem bastante trecho. Ali no GPS tem chão ainda para andar. Não sei se você está acompanhando no GPS. 7 km ainda. Tem 7 km para andar ainda. Andou um tanto, já deu uma canseira. Quantos quilos mais ou menos está a tua mochila? Você tirou uma média mais ou menos, uma base, não exato, mas uma média mais ou menos? Eu creio que perto de uns 20. 20 quilos. 20 quilos. Então, tem gente que diz que vai carregar 35 quilos na mochila. Não carrega. Não carrega, né, cara? Não carrega porque eu já fiz esse trecho, esse mesmo trecho, com a mochila igual, eu cheguei morto. Então, 35 quilos é quase impossível. Já carreguei por trechos curtos, 35, mas mesmo assim, muito judiado. 35 é peso demais. 35 é quase levar um bujão nas costas, eu acho. Mais ou menos por aí. Quase levar um bujão nas costas, não rola. Bujão cheio. Quase levar um cheio. Assim, vai depender do trecho. Se você pega, por exemplo, só uma reta, 35 quilos não pesa tanto. Mas isso aqui, subida, descida, estrada de chão, declive, já tá meio judiadinho ali o peso. Então,
Começa a complicar a vida. Começa a complicar. Então, é o que a gente vê hoje nos canais aí, aqueles baita kits, aquelas baitas mochilas, é para dentro de carro. Para as costas, eu creio que não. Não vai, que não rola, né? Um preparo muito bom, né? Uma pessoa que já é mais atlética, talvez consiga, mas eu, na minha atual condição, cidadão comum, é aquilo ali, não passo daquilo. Isso que não tá tão pesado ainda, né? Faltou alguns itens ali, talvez. Vamos ver como que vai agora ali no acampamento. Mas teria que ter um pouco a mais de comida ali para passar pelo menos umas 72 horas. Eu tô com uns 48 na minha mochila só. Nós vamos fazer um pernoite, na verdade, né? Viemos preparado para um pernoite. E, claro, com alguns itens só para, no teu caso ali, para considerar o peso, né? Para ver se vai. Mas não chega a ter 72 horas de alimento, por exemplo. Não chega a ter. E nem daria para levar também refeições extravagantes, por exemplo. Seria o básico e... Eu creio que liofilizados, por serem leves, enlatados, talvez, não são muito pesados, mas lembrando que cada lata de feijoada grande é meio quilo, né? E eu tô carregando ali 1,5 kg de comida mais ou menos, mais 3 litros de água, e o resto é saco de dormir, rede, um facão. Então assim, não tem ferramentas de sapa, machado, munição. Então tá mais leve do que talvez deveria por uma situação real. Se fosse acrescentar essas coisas, ia para uns 30 kg de mochila mais ou menos. Aí eu já tinha parado, acho que no 5º quilômetro. Beleza. Tomar uma água. É o peso, né? Para poder tirar e fica desengonçado o negócio. A alça não tá atrapalhando aí com o plate? Não atrapalha. O meu eu tenho que testar esse lance da alça da mochila. Tem que deixar a alça da mochila um pouco mais frouxa, que ela tá apertando quando eu coloco junto com o colete. Tá atrapalhando, você já acha. Foi. Beleza? Vamos lá, mais um pouquinho. Nesse trajeto aqui ele já vai ter uma noção, apesar de fazer... Você vai lá e anda 10 km. Quando você chega no final dos 10, você já tem uma noção, não, aguentaria andar mais um pouquinho ou não, aqui eu já estou moído, então já dá uma noção. A pessoa também não precisa fazer 20 km de caminhada para descobrir o quanto que ela aguenta andar. Se você fizer um pequeno trecho, você já consegue ter uma noção mais ou menos do quanto que você daria conta, tá? Já dá para ter uma noção. Mas, como vocês viram aí pelo relato do Lauro, cansa, tá? Cansa, não é moleza não. Então as pessoas que falam, vou me evadir com a família, e é o que eu sempre ressalto, né, que ninguém é sozinho nesse mundo. Então assim, você pode conseguir andar, mas não quer dizer que as outras pessoas que você tem na família vão conseguir fazer, às vezes, todo esse trajeto de caminhada, não vai vencer fazer todo esse trajeto. Então assim, pode ser que tenha mais parada, pode ser que aguente andar muito menos, né, por muito menos tempo, e tenha que parar para descansar. Então assim, a realidade de cada um é diferente, então você faz um planejamento, você tem que considerar as pessoas da sua família. Né? Se você vai se evadir com alguém, você aguenta, mas o quanto que a outra pessoa aguenta. Se você tem crianças, se você tem pessoas com mais idade, que tem algum tipo de doença, que tem algum tipo de comorbidade, tem que considerar esse fator. Infelizmente, essa é uma realidade, ok? Então há necessidade sim, no planejamento, de você pontuar tudo isso. Não é só você, mas é os outros que estão com você também, tem que ser pontuado e tem que ser considerado. Beleza, mais uma paradinha, deu mais uma paradinha aqui. Passou por mim, né? Como eu falei, sou o checkpoint dele aqui. Então agora ele vai fazer mais um trecho, deve dar mais aí 1,5 km, 2 km para frente. E vamos manter, né? Vamos manter acompanhando. A princípio ele tá vencendo o trajeto. E claro que cansa, né, gente? Vocês podem ver que tem subida aqui, muita subida, cara. Mas tá vencendo o trajeto e é isso aí, tá correndo tudo legal, tá correndo como esperado, né? Como a gente esperava que ia ser, de acordo com que a gente fez aí o nosso planejamento para essa experiência de hoje. E eu vou acompanhando, eu tenho que tomar muito cuidado aqui,
porque tem vários locais para parar o carro, só que é estrada rural, então é apertadinho. Então dependendo da onde eu vou parar, eu tenho que tomar cuidado, porque é carro que vem, carro que vai. Então eu tenho que tomar cuidado para não ter problema, sabe? Mas tá tudo correndo como eu falei, tudo correndo como esperado. Até teve um momento aqui que é bem interessante, aí eu volto a ressaltar a situação do rádio para vocês aqui. Porque eu passo à frente dele, encosto o carro e paro, né? E espero ele passar por mim. Ou espero quando ele aponta aqui no meu retrovisor, eu sigo mais para frente. Só que tem lugares que eu paro o veículo e fica um pouco apertado. E pelo rádio, ele avisou para mim pelo rádio aqui, até não consegui pegar essa situação para vocês, gravar, mas estava descendo um caminhão, tá? E eu estava num lugar apertado, com o carro que ia ser apertado. Então ele viu passar o caminhão, ele já me alertou no rádio, ele falou, ó, você tá num lugar aí bem protegido, tá descendo um caminhão aí a milhão. E eu não tava, então eu já dei a partida, já segui, já encostei o carro, procurei um lugar mais abrigado para o veículo, né, fora da pista, e o caminhão passou por mim. Então o rádio não é só apoio para ele, mas ele também me dá suporte, porque ele vai vendo o que vai passando por ele, né? Assim como se vier um caminhão na minha direção aqui, passar por mim, for em direção a ele, eu alerto a ele, porque a estrada é estreita, né? E é muita curva, muito ponto cego. Então é bom para alertar, para avisar, ó, tá descendo um caminhão aí, então cuidado aí que o cara tá descendo rápido. E os caras aqui com caminhão carregado, porque tem área rural, então muito caminhão carregado, os caras andam no pau, porque eles pegam ladeira, eles querem pegar o embalo para subir. Então o rádio favorece muito na hora de realizar essas atividades. Então, quer dizer, fica aí mais um ponto em que é importante manter um rádio de comunicação para manter a comunicação durante o trajeto. Não importa se é por 1 quilômetro, 2 quilômetros. Beleza, já passei por ele de novo. Agora eu já entramos aqui, já saímos da estrada de chão. Então numa estrada de asfalto. Agora ele vai sentir bem mais o calor por causa do asfalto, tá? Com certeza, é diferente você andar numa estrada de chão e andar no asfalto. O asfalto reflete muito calor. E agora ele vai pegar e vai sentir o calor do asfalto. Então vai ser um pouquinho mais, acredito, mais puxado agora. Já pegou um bom trecho de asfalto aí? Já peguei, eu já tô passando aqui onde tem uma torre montada, uma torre grande, na fazenda Vale dos Pinheiros. Ah, beleza, então você tá perto de mim. Eu vou tocar um pouco mais pra frente. Eu tô um pouquinho pra frente de ti. Eu vou tocar mais pra cima, lá na frente tem uma estrada Euclides Ferreira. Eu tenho um pouco acostamento aqui. Então eu vou levar mais pra frente, se eu não achar, provavelmente eu vou estar lá no começo da estrada. Se eu descer até o cruzamento lá, eu tento contato contigo para ver se o rádio pega, beleza? Positivo, positivo. Aqui a gente já está quase terminando o trajeto, quase pertinho de finalizar o trajeto já, do nosso objetivo. E tudo correndo bem, tudo certo. Mais aí uns 800, 700 metros. Né? Eu tô esperando ele me alcançar, então a gente tá em contato aqui no rádio. Assim que ele vai me alcançando, eu vou indo pra frente. Mais uns 700, 800 metros vai chegar no objetivo. E daí a gente vai aguardar a chegada dele lá. Parou pra pegar uma aguinha, né? Ó, daqui tá dando 600 metros. Agora até lá. Daqui agora eu vou chegar até lá na frente. Tem placa na frente da chácara? Não, só um portãozinho com as florzinhas. É? Beleza. Chegando no ponto ali que der, eu paro lá, daí... A localização tá bem certinha, cara. Tá dando bem na frente da chácara pro lado esquerdo aqui, ó. Tá, beleza. Vou... Ó. Vou tocar pra lá então, daí eu já te espero na entrada lá, beleza? Beleza, chegamos no objetivo. Só aguardar o nosso colega. Beleza, chegamos no objetivo, agora é só esperar a chegada do Lauro, já tá perto também.
eu vim acompanhando ele aí uma distância de, né, como eu falei, 1,5 km, 2 km no máximo, às vezes até um pouquinho menos, para dar bastante suporte para ele, né? Então só esperar a chegada do nobre colega. Então hoje a gente vai ficar por aqui, é um lugar protegido, tá? Então bacana, não tem nada de selva aqui não. Isso aqui é um exercício de simulação, né, no caso. Ali, ó, companheirinho. Cuidando ali, ó, o guarda da propriedade ali, ó. Ih, cara, olha lá, ó, simpático, ó, já vim, fui bem recebido já, ó. Fui bem recebido aqui, ó. Ei. Pode cheirar à vontade, para reconhecer. Ele vai fazer a verificação, vai ver se está tudo ok. Ó, vai ver se está tudo nos conformes, né? Vai fazer uma vistoria primeiro. Chegando aqui a gente tem que passar pela vistoria. Vai lá. Vai lá do outro lado do carro fazer a vistoria também. Vai dar uma geral para ver se está tudo ok, senão não pode entrar. E aí, tá tudo ok? Pode entrar? Tem acesso? 280 metros, Fernando. Eu já chego aí. Positivo. Podemos entrar? Não está autorizado? Tá louco? 7 anos. Cansei bastante. Mas dá para fazer o trajeto sossegado com a mochila. Tá tranquilo. Não é nada que a pessoa comum não faz. Eu tô vendo. Ah, estranhou. Chegou aqui, me cheirou o carro. Os cachorros não gostam muito de você não, Lauro. Pois é, eu tô fedindo também. Oi, quer me dar o bote para as costas? Parou. Não, aqui. Não. Não. Pronto. Você nem me conhece, vem abrindo as pernas pra mim, agora pra ele estar latindo. Ah, e aí fazer amizade, né? Comida é uns 500. Beleza, pessoal, para você que assistiu esse teste de evasão, esse teste que a gente realizou, que o Lauro, que está aqui, o colega Lauro junto com a gente, que realizou e eu acompanhei fazendo o apoio, agora vem a análise técnica, porque durante o vídeo a gente não parou para falar de alguns detalhes. E agora chegou a hora da gente pontuar e analisar, tá? Todo esse exercício, o que rolou ali de bacana, o que a gente faria diferente. Então a gente vai pontuar algumas coisas dessa forma, e nada melhor do que fazer assim, tá? Nessa pegada quase como se fosse um ao vivo aqui para vocês, mas é claro, é gravado, né? Mas a gente vai colocar aqui para pontuar, e esse bate-papo é para a gente falar um pouquinho de como foi fazer esse exercício e o que a gente tirou de conclusão a partir daí, que é essa ideia de você fazer um exercício de evasão. Então, em primeiro lugar, estou aqui com o Lauro, que é o cara que vocês viram aí caminhando, né, quase, eu acho que 10 km,
de pernada e pro Lauro se apresentar pra galera. Quem que é o Lauro, né, que tá aparecendo aqui no vídeo do canal Área Z? Meu nome é Lauro Custódio, né, sou formado na área de resgate, né, e socorrismo. Sou um grande adepto das técnicas mateiras, sou chefe escoteiro. Tive a oportunidade de conhecer o Fernando num treinamento de brigada aí de incêndio há uns 2 anos atrás, né, que eu ministrei para os funcionários públicos da cidade aqui. E já era um seguidor do canal do Fernando aí há quase 10 anos, desde o início do canal. Surgiu essa ideia, resolvemos fazer. Eu já tinha essa pegada da preparação, do sobrevivencialismo antes de conhecer o Fernando. Sempre pratiquei, sempre acompanhei. E a gente resolveu fazer esse desafio aí para a gente se testar, né? Colocar em prática aí os conceitos que a gente sempre estuda, mas nunca tinham sido testados, né? Você já fez algumas experiências antes, várias, né, Laura? A gente fez esse teste, quer dizer, na verdade eu fui de apoio, né? Você mais fez o teste aí do deslocamento. Eu deixei para testar algumas coisas lá no acampamento, que a gente já vai trazer para vocês aí que estão acompanhando o vídeo também. Mas você já tinha feito vários exercícios desse, inclusive com o pessoal dos escoteiros, então até distâncias maiores, né? Sim, o primeiro desafio que eu fiz, o primeiro teste, foi em 2021, onde eu e um outro amigo meu, nós fizemos 12 quilômetros, margeando uma rodovia da região. Foi no mesmo sentido, né? Deslocamos da casa dele até uma área mais afastada, né, na região de Curitiba aqui. Fizemos um pernoite e no outro dia nós retornamos. Qual foi a maior distância que você já fez? E foi no ano passado, foi no mesmo local que a gente fez esse teste agora. Nós fizemos 17 quilômetros. Eu fiz com os jovens do grupo escoteiro, do qual eu fazia parte, né? Então, 10 quilômetros do trajeto é o mesmo que eu fiz, e chega num ponto ali numa bifurcação que você tem a opção de fazer mais 7, né? Então foram 17 quilômetros, praticamente com o mesmo equipamento, com alguma outra diferenciação ali, mas não fugiu do que a gente sempre vem fazendo aí, né? Da maneira que foi feito, eu utilizei a mesma mochila, a mesma marca de bota, então não teve diferença. Então, né, os 17 quilômetros foram um pouco mais puxados, eu estava bem mais cansado no final, porque a gente pega um trecho de muita subida, a estrada fica um pouco pior, a gente pegou um dia muito quente, bastante asfalto no calor, ele reflete muita calor no corpo, então assim, cansa muito, mas eu fiz 17 quilômetros, né? Nesse trecho que nós fizemos aí dos 10 km, aquela parte do asfalto, eu senti que, até entrando com o carro, a hora que eu tava descendo com o carro, eu senti que começou a ficar até mais quente, que refletia mais o calor, isso que eu tava dentro do carro, que até eu falei no vídeo pra galera, eu falei, agora ele vai sentir o calor, porque agora vai começar a refletir do asfalto, então vai esquentar mais ainda. Então o asfalto, com certeza, fazer uma caminhada no asfalto, às vezes é mais tranquilo do que uma estrada de chão, digamos assim, o terreno, né? Sim, mesmo subida ou descida é plano, não tem pedregulho nada, mas em compensação num dia de calor ele reflete o dobro, né? Sim, ali foram, creio eu, ali uns 3 quilômetros de asfalto, que foi mais cansativo do que os 6 que eu fiz naquele trecho da estrada, onde você tem bastante arborização, né? A própria quantidade de árvores torna o ar mais gelado um pouco, então você não sente tanto calor. Na saída do asfalto ali já comecei a sentir bastante o calor, tanto que tive que parar, pegar uma água gelada num comércio da região lá, porque já estava difícil a minha água quente na mochila, então estava com muito calor, foi a parte que eu mais suei, que eu mais senti. Só foi ficar melhor mesmo ali no quilômetro final, que já é a estrada da chácara, né? Nós acampamos lá. Mas eu digo, esse que a gente fez, que a gente pegou só, né, 11, 13 quilômetros de rodovia, foi só asfalto, nós caminhamos numa BR, o calor era absurdo, assim, né? Que numa evasão é uma possibilidade também, né? A gente fez imaginando uma fuga para uma área rural, caso precisasse se evadir, e a pessoa tem um local, que eu até ressaltei isso no vídeo, a pessoa tem um local
que ela pode ir, que é seguro e tal. A pessoa não vai, como eu falei aquela história, vou invadir o mato e toda a propriedade lá tem dono, né? Mesmo a propriedade que tá, a casinha tá lá longe, o terreno tem dono. Então, assim, para quem tem às vezes uma propriedade, para quem tem uma segunda alocação de segurança e precisar sair da cidade, quer dizer, se tivesse que fazer de a pé, não seria moleza. Mas não afasta a realidade também de muita gente, às vezes, numa situação de emergência, você tem um congestionamento, o cara tem que ir de a pé, não tem outro jeito. E o asfalto é sofrido, né? No calor, pelo menos, ele é muito mais, digamos assim, castigador do que a própria a estrada de chão, né? Como a gente pode até constatar isso aí. Uma coisa que o pessoal com certeza está curioso para saber desde o princípio do vídeo, né, desse vídeo aqui, é qual equipamento, qual é a tua mochila, Lauro, e qual equipamento que você estava levando. Não precisa ser kits, vamos dizer assim, para a gente não ter que pegar exatamente cada item em detalhe, mas basicamente alguns kits e o que tu não estava levando ali, por exemplo, que geralmente costuma levar. Então, falando assim da mochila, a minha é uma Deuter Active, né? Então ela é 60 mais 10, é uma cargueira, né, de trekking. Cumpriu com o que promete, como eu comentei no vídeo, ela é uma Deuter, então assim, não dispensa, para quem conhece, né, dispensa apresentações da mochila, extremamente confortável, robusta. O que eu vejo de pontos fracos dela é a compartimentação. Ela é uma mochila que ela tem o bolso principal, 2 zíperes no capacete da mochila e acabou, né? O que eu levava de equipamento nela, fogareiro, comida, 3 litros de água, né? Rede, saco de dormir, uma muda de roupa extra que eu sempre carrego. Em suma, isso, não tinha assim, levei meu facão apenas, assim, fui colocar de equipamento, era isso, né? Então, foi fogareiro e alimento. Não E tinha miudezinhas, nada. né? Geralmente, às vezes a gente leva um kitzinho de pesca miudinho. Nesse Aquele caso, até lá era conveniente, que a gente fez. Ali improvisamos uma armadilha, que a gente não pegou nada também. O peixe tirou sarro da nossa cara no final do acampamento. Mas a vingança virá ainda, né? sim, sim. E alguns kits, às vezes coisinha como, por exemplo, como eu vi lá, né, no camping, que a gente não chegou a pegar cenas do camping, tá, gente? Por quê? Porque eu gravei com o celular. Tudo que vocês viram aí foi feito com o celular. E assim, é complicado você fazer gravações à noite, porque sem claridade do dia, sem uma luz boa, as imagens ficam péssimas, então não tinha como eu fazer isso. Inclusive até onde a gente pede, ajude o canal Área Z, né? Dá uma força, porque o equipamento para fazer esse tipo de material, para fazer bacana, ele tem um custo e eu vou evoluindo de acordo com o que dá. Então assim, foi o melhor que a gente podia fazer naquele momento. E eu vi que você pegou lá, também levou uma coisinha pra fazer café, né? Tinha uma coisinha assim básica. Filtro de café, 2 potinhos ali, açúcar, café, caneca. Eu acho que é o básico que qualquer pessoa num camping iria levar, né? Aquilo que a gente precisa ali, jogo de talheres, caneca, panelinhas, fogareiro. Então eu sempre prezo por equipamentos nessa área da parte do trekking, né? Do camping, por serem pequenos. Meu fogareiro é muito pequeno, meu joguinho de panela é pequeno, é só para mim mesmo, né? Então eles Eu, no caso, eu uso caneco, né? Eu, no caso, lá eu tava com caneco, eu não levo panela. É só o... Meu jogo de panelas ali, a maior dela tem 800 ml, então ela já é feito para isso, né? Então, na mochila era isso. Eu tenho o costume de carregar meu kit de primeiros socorros, o mais primordial num Chest Rig, vocês podem ver no vídeo que eu tô com ele no peito. Então, no meu Chest Rig tem gás Z, gás hemostática, tesoura, torniquete, oxímetro. Se vocês repararem no início do vídeo, perto da minha mochila, tem uma plataforma de perna. Que eu não... ficou dentro do porta-mala, né? Lá no comecinho do vídeo, dá pra ver que tá no porta-mala ali a plataforma de perna, que você não levou. Porque ali eu já carrego, por exemplo, o meu esteto, meu esfigmo manômetro, né, para aferição de pressão. Eu tenho mais material de primeiros socorros, então ele não é, vamos colocar assim, de pronto uso. Se eu precisasse ali numa situação, até eu conseguiria aguardar, né, o retorno do Fernando
mas o principal ele sempre vai comigo mesmo, porque se eu tiver que parar para atender ou, né, ser atendido, isso tá comigo, eu só puxo na frente, tá de muito fácil acesso. Então, assim, meu equipamento sou eu que compro, né? Então, acho que eu posso falar as marcas que eu uso. Não sei se tem problema quanto a isso, mas é um chest rig da Evo Tático, uma marca que eu estou fazendo uns testes, gostei bastante. Né? Ele cumpre com a função dele, não me atrapalhou em nada com alça de mochila, com barrigueira. Até certo ponto, ele casou bem com a minha mochila, né? Uma coisa que eu acho legal de ressaltar, inclusive essa questão do Chester Rig, porque você tava com o Chester Rig, né? Para o pessoal que não sabe, o Chester Rig ele é igual um colete, só que ele não é todo fechado, né? Você consegue carregar coisas no corpo, e é na frente só, né? O colete, por exemplo, como vocês viram, eu tava usando o colete, eu tenho o colete da For Honor, né? E uso esse colete e eu gosto de colocar as coisas principais nele. Então ali no colete tá o kit fogo, no caso ali tá os recursos para água, por exemplo, filtro, né, coisinhas como corda, paracorde, fita Hellerman, tudo coisas para uso prático, tá comigo. E geralmente meu kit de meus socorros vai ali também. Dessa vez ele não estava, até porque, como o Lauro falou, ele tava ali ele tinha o material com ele, tava lá a bolsa, inclusive no porta-mala, que vocês viram no comecinho. Porque seria até um pecado, né, Lauro? Você é socorrista, se eu não tiver o material, né? Eu sou mais entusiasta. Então, assim, geralmente estaria comigo. E o pessoal pergunta bastante, pô, é bacana levar o colete, ter o colete, ou mesmo o Chester Rig? É legal. Por quê? Porque eu percebi, inclusive no princípio, que a mochila do Lauro, cara, a gente falou 20 quilos, mas olha, é mais de 20 e menos de 25, tá nessa casa, tava bem pesada. Como o Lauro falou, ele caminhou, vocês viram, ele fez o trajeto todo, chegou vivo, né, Lauro, no final. Graças a Deus. Né? Chegou vivo no final, chegou inteiro. Só que se precisasse correr com essa mochila, seria outra história. Aí que às vezes não dá pro cara correr, às vezes o cara precisa de velocidade, precisa de agilidade, e o cara vai precisar abandonar essa mochila. E se caso isso aconteça, numa situação de emergência, o cara abandonar a mochila, o cara vai abandonar alguns equipamentos, mas ele vai ter algumas coisas principais junto no corpo, que dá para correr com colete, já dá para correr, né, com Chester Rig. Então, assim, eu sou um adepto do colete, assim como o Laura é adepto do Chester Rig, para levar equipamentos. Por quê? Porque o essencial, muitas coisas essenciais, estão juntas ao corpo e não na mochila, até porque para algumas situações de emergência, por exemplo, é igual o kit de primeiros socorros. Às vezes você vai se auto-socorrer ou socorrer alguém. Cara, até você acessar o kit dentro da mochila, é tempo que conta, tá? Então, estando no colete, estando no Chester Rig, você acessa isso muito mais rápido, tá? E às vezes você pode estar debilitado. Até você abrir mochila e procurar, pode não rolar. Então, eu gosto muito. Tem pessoas que não curtem. Fala, mas fica o visual muito tático. Mas é aquela história que eu digo, não é toda catástrofe natural que geralmente é um caos social. Não é todo problema, toda crise que é um caos social, que as pessoas vão te ver com colete, vão te atacar. Não, tem catástrofes naturais, cara, que não vai acontecer nada disso. Então depende muito do contexto. Né? Se fosse uma situação que fosse as pessoas, eu tenho que ser mais invisível, mais discreto, eu não usaria o colete. Mas isso só para situações em que você tem ameaças, né, digamos, humanas, que podem ali gerar algum problema por causa de você estar usando um colete. Isso talvez possa chamar atenção. Do contrário, todas as outras, tá? Catástrofes naturais, ou eventuais crises que aconteçam, principalmente climáticas, né? Envolve catástrofe natural, você não vai ter problemas, vai ser muito útil utilizar um equipamento desse. Então, assim como eu usei, o meu tava ali a garrafinha d'água, tava a minha faca, tá? Então alguns acessórios, mas não estava levando ainda todos que eu costumo levar. Uma coisa que eu vou, até para a gente pegar aqui, Lauro, para você ali, o que no contexto de mochila, tá, do teu equipamento, teu Chester Rig, para você ali, o que funcionou? O conjunto todo funcionou? Olha, na minha opinião, você saiu muito bem. Eu já tinha, né, como eu comentei com você, essa já foi a terceira vez que eu usei eles, né? Então, o Chester Rig foi a primeira.
No desafio passado, eu usava todo o meu equipamento dentro da plataforma de perna, né? A minha, como eu comentei com vocês, o material é meu, então, assim, é uma plataforma de perna da Warfare, né? Excelentíssimo material, mas eu tive o percalço de que, pelo peso que ela tava, no final dos 17 quilômetros, eu tava com muito dor no quadril, né? No lado direito, que ela ficava do meu lado esquerdo, então ela fez o peso, apertou o Faz cinto, contrapeso, né? ela fez um contrapeso e acabou ficando bem dolorido no final. Esse foi um dos motivos que eu adquiri o chest rig, né, para dividir o peso que eu carrego, então ele vai ficar ali em 2 pontos. Não utilizei porque, assim, a gente estava com carro de apoio, então, como eu já tinha tido um problema com isso, eu acabei não utilizando a plataforma de perna, né, na caminhada. Caso de uma situação real, eu teria que pôr ela, mas como ela está mais leve, então creio que ela não faria muito peso, né? Dessa vez talvez não machucasse tanto o meu quadril. Tá, nesse caso é o que você não levou, né? No caso você deixou a plataforma. Eu deixei Do que ela você do que você levou, tu mudaria alguma coisa? Do que tu levou depois disso, pensou, não, isso aqui eu vou mudar na minha mochila, aqui eu vou mudar isso aqui no meu equipamento. Assim, eu mudaria aquele meu kit pequeno de pescas, né? Que a gente viu que faltou ali, então faltavam algumas Faltou boinhas, boia. faltou boia, né? Eu acho que isso. Talvez eu colocaria uma garrafa na minha mochila, porque eu tava só com o camelback. Então, talvez uma garrafa ali, até mesmo uma garrafa com um filtro de água integrado. Existem algumas marcas aí no mercado que tem, talvez isso eu acrescente no meu kit. Mas não Mas tiraria... não vai abandonar a camelback, no caso. Não, né? De jeito nenhum, porque assim, eu me refiro porque assim, né? Se eu tivesse que fazer um trecho mais longo, não tivesse esgotado meus 3 litros de água da camelback, eu precisasse em algum ponto, em alguma nascente, em algum lugar, pegar uma água, até eu desmontar toda a mochila para arrancar o camelback de dentro, ficaria inviável. Então, assim, eu acho que uma garrafa de água... Eu acho que sabe qual que eu acho a parte chata do camelback? Eu tenho a bolsa de água, né, na minha mochila, e até quero ver se passo isso pro meu colete. Eu só preciso da bolsa ali para colocar ela, né, no colete. Inclusive o meu cantil, no meu caso ali, porque eu não fiz a caminhada, mas o meu cantil ficou numa posição que no banco do carro, para mim andar, beleza. Agora, no banco do carro, por exemplo, dentro de um veículo, ficou no lugar que me incomodava a garrafa. Inclusive dá para ver que eu estou dentro do carro e meu colete está meio de lado, porque é a garrafa que está empurrando o meu colete. Então isso é uma coisa que eu tenho que achar uma posição melhor ali para a garrafa de água. Porque se eu estou dentro de um veículo e estou com o colete, eu tenho que conseguir entrar no veículo e sentar confortavelmente sem os equipamentos me atrapalharem, o que é um desafio. Mas assim, uma parte que eu acho complicada da camelback é o que? Encher ela. Então se eu achar um córrego, alguma coisa, até desmontar o conjunto, tirar da mochila, porque ela vai, né, no compartimento, tirar a mangueira dela e encher, já tive essa experiência fazendo trilha, toma tempo e às vezes tempo é precioso. Então assim, ela demora demais para conseguir fazer esse processo. Uma garrafa se enfia dentro d'água lá e já era, né, e resolve o problema. Ele tem os prós e os contras, né? Os contras você colocou agora ali. O pró que eu vejo é a facilidade que eu não preciso ficar, né, de repente tirando a mochila de lado para pegar a garrafa, ou ter que deixar ela no cinto, porque assim, se eu colocar no cinto comum ali que a gente usa, a hora que você puxa a barrigueira da mochila, elas não casam uma com a outra. Então... vamos dizer que a camelback, né, a bolsa d'água, ela é bem dizer, quer dizer, água para deslocamento, né, para pessoa que está em movimento, tanto que tem a ideia da mangueirinha ali, como até tu pontuou, né, para o cara não ter que parar, abrir mochila, pegar garrafa, então quer dizer, só puxa ali enquanto o cara não para de andar e vai tomando água. Eu acho que esse é o ponto principal e talvez acho que até o maior foco. Então quer dizer, ela tem esse contratempo de encher ela, se você parar no lugar, tem um córrego, vou pegar água. Mas em compensação, ela é favorável no sentido, tá cheia, você tá em deslocamento, você bebe água e não para. Não. Então assim, eu acho interessante ter tanto a bolsa d'água, né, quanto ter uma garrafa. Eu não deixaria de ter, por exemplo, uma garrafa para carregar só a bolsa d'água.
Se, acho que fosse para dar preferência, então eu levaria a garrafa. Mas se é possível levar os dois, igual no meu caso, que eu tenho a bolsa de água dentro da mochila e tenho o meu cantil que vai geralmente no meu colete, né? Se ele não tiver no colete, ele vai estar no meu cinto. Que daí, no caso, para ter acesso a água, quero pegar água. Eu acho que eu tô dentro desse equilíbrio, assim. Ter as duas possibilidades. Uma coisa que eu queria pontuar aqui, eu acho que também vale pontuar. Preparação física, Laura. O que você acha? Tá preparada fisicamente? Eu sei que você fez o trajeto todo, o pessoal viu. Mas fisicamente, tu acredita que tu tá bem preparado? Precisa de mais, digamos, exercitar mais? Eu já te digo que se eu fosse fazer o trajeto que tu fez, que eu até tinha comentado antes da gente combinar e fazer o planejamento, que eu tô com um problema na lombar. Eu falei, se eu for, a minha coluna estoura antes de eu chegar no final. Né? Então eu já estava temendo isso, no fim das contas eu acabei não fazendo o teste dessa vez. Mas e o teu caso? Assim, não tô no meu melhor auge da forma física, né? Então, tenho 36 anos de idade já. Sofri um pouco com dor nas pernas, principalmente no domingo, né? Depois que o corpo esfria. Durante o dia, assim, eu senti muita dor no corpo. Então, eu creio que o condicionamento físico, né? Fazer caminhadas com mais frequência, de repente, aí uma atividade de cardio ajudaria muito. Eu não sou totalmente sedentário, né? Mas eu também não sou um atleta. Não é. Então, vamos colocar assim que eu sou mais ou menos o cidadão comum aí, que é aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, não tem muito tempo para fazer um exercício físico, né? Mas tu não tá fazendo academia, né? Não, no momento não. Eu tô parado porque eu tive uma epicondilite no meu cotovelo, então eu fui obrigado a parar com musculação, com jiu-jitsu. Então agora eu tô naquela fase de recuperação, precisei tomar anti-inflamatórios. Então a movimentação, tua atividade física é do dia a dia, né? No momento. Do dia a dia ali no meu caso é a mesma coisa também. Se eu fosse ali, eu sofreria, sentiria com certeza dor nas pernas também, porque se a pessoa não tá praticando caminhada com constância, sente, normal, né? Ia sentir um pouco dor nas pernas, o joelho dói depois, a famosa dor do esporte depois, a gente ia acabar sentindo. Esportista de final de semana. Uma coisa que eu até estava esquecendo de passar, que nós falamos do equipamento. Eu não consegui pegar isso no momento lá. A gente tem momentos que eu não consegui filmar porque no calor do momento aconteceu e eu não estava gravando. Mas teve um momento que até eu imaginei, eu falei, pronto, agora que a bota começou a te incomodar, que até você parou, aí você falou, não, vou dar uma olhada que eu acho que a bota tá me ferrando. Foi bota, meia, ou nessa questão do calçado? Então, Fernando, como eu comentei com você lá, né, eu sempre utilizei aí desde mais ou menos 2018 botas da Guartelá. Né, são botas que eu considero excelentes, né, indico para quem me pergunta. Já essa que eu estava usando era uma Montana Tecnomicro, uma das botas mais leves da Guartelá. Não sei o que aconteceu, eu senti alguma coisa diferente embaixo do meu dedão do pé ali, e parei para ver. Eu achei que ele estava começando a lesionar, né? Bom, cara, eu estiquei a meia ali, eu acho que a minha meia desceu um pouco, então eu estava ali utilizando uma Selene Trekking, né? Eu sempre utilizei também essa meia, uso diariamente ela junto com as minhas botas. Não tive esse problema da outra vez, mas eu acho que talvez a minha meia tenha descido e ela atritou um pouco depois que eu parei ali, puxei ela, deixei meu pé ventilar um pouquinho, acho que suou um pouco a mais. Talvez eu reveja o conceito da minha meia, mas a bota não, porque assim, eu já fiz esses trechos, né, todos acima dos 10 aí com botas dele e nunca tive problema. Fiz com modelos anteriores, né? Ano passado, com os 17 quilômetros, eu estava usando uma Attack 3 Pro, excelente, nunca tive problema com essa bota. Fiquei, às vezes, aí 18 horas calçado, treinamento, a bota molhou, e sempre seguraram bem esse conjunto, né? Eu não tenho como dizer para você o que foi, mas eu fiquei com medo de ter que parar, porque eu achei que talvez estivesse começando a partir meu pé ali, né? Criar uma lesão.
por atrito, graças a Deus não foi nada, deu para continuar. Depois aquilo não me incomodou mais. Eu parei, ajeitei a meia ali, e aí depois... a hora que você chegou e parou e foi na bota, eu pensei, putz, estourou o pé, né? Mas daí você olhou e falou assim, até tu tava preocupado, né? Vou dar uma olhadinha, daí você, não, tá legal, beleza. Falei, beleza. Mas ali eu vou te confessar que eu pensei que ali, pronto, aqui acabou o trajeto a pé. Eu achei que ele ia fazer o vídeo, a filmagem de encerramento mais cedo um pouco ali, né? Mais cedo do esperado. Essa bota eu peguei ela em agosto, então eu tive só o uso diário ali, urbano, né? Não chega nem dar tempo de suar meu pé dentro. Só que aquele dia tava calor, então suou muito rápido, tava abafado o clima, e foi um pedaço ali que não tinha arborização, não tinha nada, né? Eu tinha pegado um pedacinho de asfalto, bastante sol, né? Então eu acho que foi um pouco de suor e um pouquinho de atrito que ela desceu, porque assim, é uma meia própria para trekking, então ela tem elástico nos pontos mais suscetíveis a ter bolhas, então conforme eu fui andando, acho que ela desceu um pouco, minha bota não estava tão apertada, né? Conforme eu deveria, acho que ter colocado ela. Depois que eu parei ali, eu ajustei as duas botas, a meia, aí foi tranquilo o restante ali. Aí eu vi que foi... Você viu que eu fui tirar minha bota, o que era? Quase 1h da manhã aquele dia. Até uma coisa que não tá no vídeo ali, eu acho que você deve lembrar, eu não lembro, até na hora que eu fui editar ali, eu pensei, a hora que a gente começou e a hora que a gente terminou, quanto tempo de trajeto? Eu comecei o trajeto 12h05, nós finalizamos às 3h10 da tarde. 3h10 da tarde. Deu um pouquinho mais de 3 horas ali, né? Foi um bom deslocamento, né? Foi um bom deslocamento. Foi eu lembro, até porque quando a gente fez, eu tava indo sempre com o carro, geralmente à frente, né? Sempre na tua frente. Sempre pra frente. Eu deixava tu passar, tu ultrapassava, esperava tu passar, tu ultrapassava de novo. E eu lembro que eu andava ali, pelo menos uns 2 km, tem um trecho que eu andei 2,5 km. E se alcançou muito rápido. Até eu tava gravando e tal, falando com a galera e tal, daqui a pouco eu olhei e você tava despontando lá. Eu falei, pô, o cara tá voando, né? Então, quer dizer, você tava deslocando uma velocidade muito boa. Posso dizer, afirmar assim, principalmente considerando que a gente não é nem um desportista aí, corredor como diz, de outdoor, né? Então, assim, para um terreno que ali tem subidas, descidas, terrenos um pouco mais pedregosos, terrenos que estavam evoluindo bem. Uma coisa, vamos pegar aqui um ponto. Falamos aqui da Bug Out Bag. Eu não estava fazendo o teste, então não vou ressaltar a minha. Falei mais do colete aqui, porque é o que eu estava usando durante, né? E realmente, o colete, para mim, a única coisa que eu mudaria nele ali é porque a posição da garrafa d'água ficou muito ruim. Mas de restante, meu colete, eu adoro ele, enfim. Pra mim funciona perfeitamente bem. Só esquenta, né? Tava calor e eu senti calor, mas é confortável, enfim. Acampamento. Eu não consegui pegar imagens do acampamento, porque daí começou a entardecer, já tava com pouca luz. Então eu mostrei pra galera aqui, né, a posição como nós estávamos ali, tá? No caso, a minha ideia de testar equipamento era o quê? Testar a rede e a tarp, né? No caso, a rede e a tarp para no caso, fazer ali o acampamento, né? No caso, para dormir, usando rede e tarp, a lona. E no caso, o Lauro também, né, Lauro? Foi a rede e a tarp também, só que a diferença é que eu já vou pontuar aqui no meu caso que eu me lasquei, tá? Eu me lasquei, por quê? Primeiro, minha tarp, ela é uma tarp grande, ela é 5 por 3 metros, então ela é bem grandona, tá? Dá pra ver no vídeo que ela é bem grande. E assim, quando você vai acampar com rede, as árvores não vão estar sempre onde você quer, né? Então assim, uma tarp muito grande, às vezes é difícil de conseguir esticar ela e deixar numa posição bacana. Eu ainda consegui, só que se fosse menor, teria sido mais rápido e mais fácil. Então talvez eu descolar uma tarp menor, que a ideia da minha tarp ser grande é porque se for para cobrir eu e mais pessoas, ela dá conta. Mas para mim sozinho, a tarp é muito grande. E o meu saco de dormir, que eu também usei, no caso a rede, o saco de dormir, a rede, não tenho que colocar de ruim nessa rede. Há muito tempo eu peguei essa rede, nossa, desde a época do canal Sobrevivente Urbano ainda, uma rede com mosquiteiro que funciona perfeitamente bem e não me deixa na mão. O saco de dormir, um saco da Mor, daquele mais sem vergonha,
também não vou pôr a culpa no saco de dormir do que aconteceu comigo, porque eu peguei uma friagem federal, tá? De madrugada, a hora que eu deitei, tava legal, eu me esquentei bacana. Eu tive que levantar para tirar água do joelho, a hora que eu voltei, ferrou. Aí nem saco de dormir me esquentava mais, então eu peguei uma friagem miserável até de manhã cedo. E então, quer dizer, para mim serviu a experiência, uma coisa que eu já estou analisando já e correndo atrás. Já verifiquei algumas possibilidades, que é uma manta térmica, né, para colocar dentro da rede, para mim poder colocar o saco de dormir e daí entrar no saco de dormir. Quer dizer, uma proteção, quase como, digamos, quando a gente faz no chão ali para colocar o saco de dormir, né? Aquela manta protetora. Para isolar o corpo do chão. Só que na rede a gente pega muito frio nas costas. E eu vou dizer que eu já tinha sido avisado, porque o Lauro uma vez falou isso pra mim já. Falou, cara, você pega muito frio nas costas. Mas daí o bobão aqui tinha que experimentar na pele, tá? Pra saber. Então assim, eu dormi mal. Vou dizer, dormi mal mesmo. Acordei arrebentado. Já o Lauro, a experiência foi melhor, né? Conta aí, Lauro. Cara, eu dormi super bem. Não tive problemas nenhum. Eu te falei, por mais que a gente esteja afastado do chão com a rede, né? E para mim foi uma experiência também. Foi o primeiro teste que eu fiz. Eu adquiri na semana anterior ao nosso desafio, justamente para testar, porque eu possuo barraca, mas a barraca minha, por mais que seja um modelo pequeno para uma pessoa, ela pesa 1,2 kg e ocupa muito espaço, né? Um espaço valioso. Então eu resolvi fazer a troca para rede e para tarp, né? Mesmo porque tem uma versatilidade maior, né? Você consegue fazer abrigos com tarp de 3x3 para você dormir tranquilo. Já fiz alguns testes no grupo escoteiro, nós fizemos ali umas 4 ou 5 variações com uma lona de 3x3, não pesa nada. Então eu adquiri a rede com mosqueteiro, peguei de uma marca aí, não foi grandes valores, né? Se eu não me adaptasse, não perderia grande dinheiro, mas eu levei, né, meu isolante térmico, aquele mais simples de EVA, dormi, na verdade eu desmaiei, né? Só que ele não se move, mas tu tava cansado também, pô, tu andou pra caramba, mas o de EVA... O de EVA, ele não se molda a rede, né? Esse que é um dos grandes pensamentos que eu tinha, que eu até pensei, porque eu fui adepto da rede e da tarp e do saco de dormir, por quê? Porque para levar numa mochila é muito mais fácil que levar uma barraca. Então, em termos de emergência, vamos dizer assim, se eu tenho onde pôr a rede, beleza. Se eu não tenho, eu tenho uma tarp e um saco de dormir. Eu tento me isolar do chão ali e boa, né? Ou seja, coisas transportáveis dentro de uma mochila. Eu já vi pessoas fazerem bug out bags, por exemplo, kit 72 horas, com uma barraca. Uma barraca vai pesar, cara, tirando as aí top de linha para uma pessoa, mas vai pesar em torno de 2 kg, 1,5 kg, 2 kg. E se tratando de mochila, 1,5 kg, 2 kg já é, né? Já é mais peso. No final vai chegar pesando uns 4 quilos. Então assim, creio que ela vai ter que ir para fora da mochila, vai ocupar um espaço precioso, vai ocupar um peso precioso, que, né, por exemplo, seria aí 1,5 kg de comida que você deixa de levar. Eu tive esse inconveniente, né, do isolante em EVA ali, porque ele não se moldou dentro da rede, então ele escorregou. Mas eu não passei frio. E eu tenho uma coisa assim, que quando eu adquiri meu material, assim, eu peguei um saco de dormir não muito grande, né, por uma temperatura muito extrema, porque quanto mais extrema a temperatura, maior ele se torna um saco gigante. Então o que eu fiz? Peguei um saco mais simples, com uma temperatura mais baixa. Eu tenho um chamado Manta Fleece, que ele é um saco de dormir feito de fleece 300. De fleece, desse materialzinho assim. Mais grosso um pouco. Então, assim, ele é um saco de dormir, ele vira uma coberta aí do tamanho de casal e um poncho. Então, ele tem três funções, né? E eu tenho o liner, que se tiver muito quente, eu nem pego o saco de dormir, nada. Eu só tenho o liner, que é fininho ali, é só para dar uma proteçãozinha a mais. Então, assim...
eu vou te contar, depois que a gente deu essa sofrida lá, a gente não, né? Eu sofri, Você, né? Mas olha, cara, eu tava dormindo, eu não me conformava. Eu falava que, caramba, eu não consegui dormir mais, cara. Quando eu tava quente, se eu tivesse ficado lá, beleza. Mas tem um lado ruim também da rede, tá, gente? Se você tiver que levantar pra fazer xixi, é muito chato. Porque daí você tem que sair do saco de dormir. E é difícil entrar no saco de dormir dentro da rede. Não é fácil, não. Não é uma tarefa. Se for, tô pra dizer. Se for um cara de porte físico grande, já não vou dizer gordinho, mas sabe, a movimentação fica difícil dentro da rede. Para entrar no saco e dormir na rede não é moleza, tá? O cara tem que ser meio contorcionista até conseguir se acomodar. E depois se acomoda, aí se você precisar sair, cara, é muito chato. Essa é uma parte muito chata. Mas em compensação, depois que você dorme, é tchau e benção. Fica naquele casulo ali. Só que depois desse sofrimento todo, eu vi, inclusive tá aí um produto para nós testarmos, tá? Que daí eu fui dar uma pesquisada. Eu vi uma manta, né, aluminizada. Até eu falei para ti, né, Laura, de fazer uma, né? Eu falei, eu vou usar a manta de telhado, aquela de manta térmica, costurar num tecido e usar como isolante para ver o que rola. E no fim das contas tem para vender. É a mesma manta do telhado, só que com tecido de hipstop. Então, porque eu acho que assim, para a rede vai ser difícil, né? Porque esses isolantes, eles são em sua maioria para barraca, né? Eu pensei num inflável, que ele, né, acho que talvez tenha uma estabilidade maior. Se molde melhor, né? Se molde melhor. Porque, né, esse que a gente enrola ali de EVA, aqueles mais simples, ele é ruim até na barraca, né? Ele fica enrolado. Mas então, o inflável, mas você não chega a pensar, por exemplo, porque eu cheguei até a pensar nisso, porque o alumínio, ele segura a tua temperatura, correto? Ele mantém a tua temperatura, ele segura a tua temperatura. A não ser que você esteja gelado igual um picolé. Daí você vira uma paleta mexicana enrolada no alumínio. Então, se o cara tá quente, o alumínio vai segurar a temperatura, certo? Só que o inflável, quer dizer, a ideia é te afastar do chão para o chão não roubar a tua temperatura, certo? Sim. Será que o inflável na rede não vai ser um pouco ineficiente pelo fato, sim, é inflável, mas não é um lance aluminizado para segurar a temperatura? Chegou a analisar esse ponto? É que, na verdade, eu acho que ele o próprio ar ali que fica dentro do isolante, ele já serve como um isolamento térmico, né? Então... Vamos testar na próxima para descobrir. Podemos testar, não tem. Eu vou com a manta aluminizada e você vai com isolante inflável. Daí a gente dá para tirar uma média. Para uma experiência. Creio que ele vai funcionar bem, né? Porque ele já funciona bem na barraca, né? Então, acho que na rede ele não vai decepcionar. Mas, se você encontrou esse aí, né, que é um tecido aluminizado, talvez seja a melhor opção para a rede, né? Porque, assim, nossa, o meu escorregou, eu dormi de um jeito e acordei de outro, né? Ele estava totalmente atravessado, mas o importante é que eu não passei frio e eu não dormi, né, com muita roupa. Dormi com a minha bermuda de compressão e uma camiseta dry. Cara, eu dormi com a roupa do corpo. Não, eu não. Com a blusa, com a calça, eu só tirei a bota porque é desconfortável. Eu não tinha dormido até de bota junto. Porque, cara, foi tenso. Uma altura ali do campeonato foi tenso. Por quê? Porque tava calor, né? O dia tava calor. Sim, tava então, quente. Quando a gente foi ali, que a gente se recolheu, já era o quê? 1h da manhã, né? Por aí. Por aí. Uma hora da manhã, mais ou menos. E começou a chover. O tempo virou. Caiu uma chuva. Não sei nem se você viu isso, Laura. Você devia estar desmaiado já. Não vi nada. Começou a chover, e a hora que começou a chover, deu pra sentir a temperatura indo embora, assim, sabe? Indo embora, voando, temperatura. Dali pra frente começou o meu inferno, sabe? Então, assim, era 5 horas da manhã, eu tava naquele cochila 20 minutos, 30 minutos e acorda de novo, por causa do frio. Eu acordava com frio, né? Então, eu passei perrengue, eu tenho que consertar isso no meu conjunto pra dar liga, senão a próxima eu vou acabar sofrendo. Mas tá aí, uma próxima já vou ter um teste no equipamento diferente. E assim, a gente vive no sul, né? Então, a gente sabe que muitas vezes o dia é muito quente. Então, da outra vez que a gente acampou nessa chácara, a gente já sabia, o dia é muito quente, a gente passa calor durante o dia e de madrugada esfria. Isso é comum pra gente aqui, né? Aqui então, a gente tem janelas de temperatura que chega a máxima de 24, a mínima é 12. 11. Sim.
Então, assim, é uma janela de temperatura muito grande, né? A gente tem 15 graus de queda de temperatura, muitas vezes, de um dia para o outro, né? Então, beleza. Já imaginava um friozinho ali, já fui preparado, né? Pra gente finalizar aí, ó, o que você tira aí no geral, pra gente finalizar esse vídeo de hoje com a galera desse exercício e até mesmo os próximos aí que a gente pretenda realizar outras atividades aí. No geral, assim, preciso fazer algumas modificações, né? Principalmente nos kits ali secundários. Como a gente comentou, a pesca não deu certo. Se a gente dependesse da pesca, a gente ia passar fome. Então, eu acho que tem que fazer algumas modificações. O preparo físico, eu acho que é uma coisa a ser levada bem em conta, porque, assim, foram 10 quilômetros, minha mochila estava com peso considerável, mas não era muito. Então, assim, se eu precisasse de mais coisas, mais alimento, de mais água, seria um pouquinho mais sofrido ali, né? E uma coisa que eu quero deixar aqui para o pessoal que está nos assistindo testem o equipamento de vocês, porque a gente vê muito né, na internet aí mochilas enormes, mochilas gigantes, com uma infinidade de itens que às vezes se torna praticamente impossível. Eu penso da seguinte maneira: o que adianta eu ter o melhor equipamento do mundo, mas eu não consigo carregar esse equipamento? Então seria interessante que cada um do que está assistindo aí, que tem a sua Bug Out Bag, coloque nas costas e saia caminhar com ela. Veja quantos quilômetros você consegue, né, o que você precisa, que é só testando para saber. Eu não tinha noção da minha mochila até a primeira caminhada. Na primeira caminhada eu vi que eu conseguiria acrescentar até mais itens do que eu estava carregando. Hoje, dessa última, eu vi que talvez eu não possa acrescentar muito mais coisas na minha atual condição física. Que a gente vê muita coisa aí, né? Na internet é tudo legal. A gente vê aí, por exemplo, kits de EDC montados em grandes bolsas, mas você carrega uma bolsa daquele tamanho no teu bolso, você vai conseguir carregar, né? Então, fica aí a dica, pessoal. Se preparem, não apenas no equipamento, mas no conhecimento, no preparo físico, e testem todos os equipamentos, né? O Fernando é uma prova disso. Se fosse, por exemplo, uma situação real onde a gente já não tivesse mais essas oportunidades de fazer ajustes, Fernando ia passar algumas boas noites de inverno sem dormir, né? Talvez improvisar alguma coisa ali, mas aí a gente vê que nem tudo são acertos, né? Nem tudo sai conforme a gente planeja. Eu cheguei perto de desistir por causa que eu achei que eu estava com uma lesão no meu pé, então era um consenso entre eu e o Fernando que a gente ia mostrar tudo que deu certo, tudo que deu errado. Igual lá, a gente montou uma armadilha de pesca e não deu certo, né? Se a gente dependesse dela, a gente ia ficar com fome. Assim como eu fiz acampamentos com a minha tropa escoteira. Queria deixar um abraço para a tropa Sênior Mafia King do 6º Grupo Gralha Azul, né? A gente fez grandes feitos, foi com eles que eu fiz a caminhada do ano passado. E num acampamento nós estávamos em 8 e nós não pescamos nada. Não pegamos um peixe em 8 pessoas. Em um lago que tem peixe. Por algum motivo não pegamos, né? Então, assim, tem que mostrar a parte ruim, né, da sobrevivência. Sim. Não é só acertos, não é tudo bonitinho. Se tivesse dado errado esse vídeo, sairia com todos os erros que nós cometemos, né? Sim, a ideia no princípio foi sempre, que até a gente salienta, não é só o que deu certo, é o que deu errado. Eu passei frio, não deu para filmar, porque filmar à noite não ia dar liga, né? Não ia funcionar não com o celular. Eu estou tentando evoluir até o canal para ter um equipamento que possibilite fazer isso, né? Mas assim, a gente contando aqui, o que deu errado, deu mesmo, tá? A nossa armadilha para peixe, o peixe depois estava, né, até sair no vídeo para vocês, o peixe estava pulandinho na água ali, tirando sarro da cara da gente.
Apesar que eu acho que se a nossa armadilha pegasse alguma coisa, ia vir só a cabeça do peixe, que estava tão tensionada que se o peixe mordesse, ia ficar o corpo na água e vinha só a cabeça do bicho. Mas não pegamos nada. É, porque na verdade, assim, nem tudo dá certo como planejado. Acho que essa é a grande lição. Por mais que a gente, igual no meu caso, produtor de conteúdo, gente, eu erro e cometo erros, às vezes erros bestas, tá? Então, assim, e eu gosto de falar isso para as pessoas, a gente erra, a gente tem que, tentativa e erro. Então, hoje eu erro, hoje eu passo perrengue, eu aprendo a amanhã não passar esse mesmo perrengue, tá? A corrigir. Então não adianta ter o equipamento e você ficcionar que numa situação hipotética, porque quando é hipotético tudo dá certo, né? Na realidade é que sai quase tudo fora do que você planejou e você tem que se adaptar àquilo. Então, se você não estiver preparado para se adaptar, não tiver corrigido esses pequenos erros, você vai pagar um preço muito maior quando for uma situação real. Então, você tem que exercitar, você tem que experimentar uma realidade grande para todos, né? Que até o Lauro salientou aqui. Ele levou um facão, eu tenho um machado, eu também tenho um monte de ferramenta. Não dá para levar tudo numa mochila, não tem como. Então, você tem que acabar abrindo mão de coisas que seriam úteis, mas infelizmente não dá para carregar numa mochila. Daria para levar no carro, se você está se deslocando de carro, legal, beleza. Tanto que eu separo o conjunto assim, o que eu tenho no meu corpo, o que eu tenho na mochila e o que eu levo no meu carro. Se eu precisar abandonar o carro, vou ter o colete e a mochila. Se eu precisar abandonar a mochila, eu vou ter o colete. Esse é meu pensamento e eu monto o equipamento de forma a priorizar aquilo que é mais importante de estar junto comigo. Certo? E coisas úteis que poderiam ser levadas, mas eu poderia abrir mão delas. Então é importante. Esse exercício para vocês foi o primeiro, né, que eu trouxe para vocês nesse sentido. Talvez, claro, a gente podia melhorar alguns takes, algumas, acredite, gente, eu fiz só com o celular, tá? E a gente fez na cara e na coragem. Eu falei, eu vou gravar isso aqui para mostrar para a galera, né, Laura? Porque a ideia era fazer o exercício, não era fazer um vídeo pro YouTube, mas eu quis trazer isso para vocês. E eu acho que é válido, né? O Lauro também colaborando aqui, trazendo, mostrando e falando. Só tem tanto a gente aprimorar a nossa preparação, assim como vocês talvez pegarem algumas nuances dos erros que a gente cometeu e talvez você não precise cometer esse erro também para consertar um eventual problema, tá? Então, assim, para você que gostou desse material, isso aqui ficou um grande vídeo comprido. Você tem lá o vídeo, tem aqui o nosso relato, né, técnico da situação. E se você gostou desse vídeo, vou pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comenta aí que você gostou desse tipo de material que a gente faz. Mas sim, é um conteúdo aí de 1 hora e lá vai tantas. É um conteúdo para você acompanhar tranquilo, é quase como um ao vivo, só que é gravado. Se vocês gostaram desse material, eu estou disposto aí a fazer mais vídeos nesse sentido, até falando de técnicas, né, Laura? Até a gente estava conversando de eventualmente gravar um vídeo ou outro. Incomodem o Laura aqui, se vocês gostaram, coloca nos comentários aqui para incentivar o Laura a participar mais do canal também, né? Porque é um cara experiente pra caramba. É o que eu aprendi de brigada, muita coisa que eu aprendi que eu fiz o curso de brigadista, mas de primeiros socorros lá eu aprendi com a galera, com o Lauro, com o Silvio, né, que também estava lá dando instrução. Inclusive deixar um abraço pro Silvio, que era para ter feito, não conseguiu fazer, que foi um dos principais caras que deu aquela ênfase, vamos fazer o negócio. No fim, ele não conseguiu participar. Infelizmente, né, ele agitou bastante, então a ideia, a data saiu dele, ele queria muito fazer, mas ele teve um problema familiar aí na semana que a gente ia realizar, ele não pôde fazer, né? Eu vou deixar um abraço, Silvio, meu irmão, ele sabe disso. Então, oportunidades não vão faltar, né? Eu tenho a oportunidade de morar próximo do Fernando, então, assim, quiserem mais conteúdo aí, agita no canal que a gente vai fazer, eu vou dar uma mão pro Fernando aí, talvez vocês me vejam bastante agora no canal com ele. Sim. Né? Sempre trazer aí um conteúdo excelente para vocês, técnicas, né, para ajudar a desenvolver aí cada vez mais essa cultura da preparação, né, porque nós estamos vivendo num momento da humanidade que estamos tendo eventos que nós não éramos acostumados, né? Então nós tivemos ali Rio Grande do Sul, que foi fora do comum. Recentemente aqui no Paraná nós tivemos aí um tornado de classe F3, coisa que a gente nunca tinha ouvido falar no nosso país,
Então, assim, está aumentando e eu acho que é interessante nós estarmos preparados para esse tipo de situação. Sempre, né? Tentar, né, fazer da melhor maneira possível aí para vocês, né, o telespectador do Fernando aí. Como o Fernando falou, nos nossos erros vocês não errem, né? Então, muitas vezes a gente estava ali num ambiente até certamente controlado, nós estávamos fazendo uma simulação que poderia ser interrompida a qualquer momento, né, em qualquer sinal aí de risco à nossa integridade física, a gente pararia e voltaria embora. Diferente de uma situação real onde você não tem, né? Então você não tem como voltar, né? É pequeno, né? Você não tem a possibilidade, por exemplo, de não conseguir pescar, você não tem a possibilidade de passar frio. Então, assim, a gente mora aqui na região, muitas vezes a gente tem temperaturas negativas, né? Se fosse uma madrugada de inverno, acho que o Fernando teria tido problemas sérios, talvez a gente tivesse... Com certeza, com certeza. Teria que interromper, né, o negócio e voltar embora. Nesse caso eu tava de carro, né? Se fosse o caso, por exemplo, eu até pensei em me esconder no carro. Eu falei, não, mas eu vou sofrer até o final, né? Porque eu tenho que aprender. Mas eu poderia ir lá me esconder no carro, porque o carro tava lá. Porque o que eu pensei? Tá, mas e se eu não tivesse com o carro? Então, assim, eu vi que deu ruim, mas não, eu vou experimentar a sensação até aonde eu aguentar. E eu aguentei até amanhecer. Só que, num caso pior, eu poderia ter corrido pro carro e dormir dentro do carro. Só que eu não quis fazer isso. Eu quis ir até de manhã para aguentar o perrengue. Por quê? Porque é assim que a gente aprende qualquer sensação desagradável, né? Que como se diz, cachorro picado de cobra tem medo de linguiça, né? Então você sofre e você aprende a não sofrer mais. E eu acho que é válido trazer sempre isso aí para vocês. Detalhe, né, igual o Lauro está participando aqui, como eu falei, incomodem lá nos comentários, fala aí o Lauro no canal Área Z aí, que ele vai participar mais aqui do canal, e o Silvio também está convocado, o Silvão está convocado para estar aqui no canal Área Z, porque é um cara que manja pra caramba também, e eu acho que tem muita coisa importante e legal para passar, não só para mim, como para todos nós e para vocês. Quero agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês, agradecer o Lauro por estar participando junto aqui, e eu espero que esteja mais presente no canal Área Z, afinal de contas ele é meu vizinho, né? Mora 2 quadras para baixo da minha casa, certo? Então a gente já não fez outra coisa antes por falta de tempo, na verdade, né, Lauro? Às vezes demorava a acertar aí a oportunidade, mas agora a gente vai engrenar. E se você quer mais vídeos outdoor, mais dicas em área externa também, coloca aqui nos comentários, porque a ideia é tornar o canal Área Z cada vez melhor para vocês que nos assistem da melhor forma que a gente consegue fazer, beleza? Então, meu muito obrigado a todos vocês e nos vemos num próximo vídeo do canal Área Z.